Nesse vídeo, iremos navegar os parâmetros de configuração da CLP Eleve 2.0. Primeiramente, é necessário que as entradas 14, 15 e 16 estejam desacionadas para que possamos entrar nos parâmetros. Então, para acessá-los, basta pressionar o botão Menu Mais. Entraremos então no primeiro parâmetro, onde poderemos ajustar a quantidade de pavimentos do nosso elevador. Para mudar de parâmetro, utilizaremos os botões Menu Mais e Menu Menos, enquanto que para alterá-los, utilizaremos os botões INC e DEC. Temos então o parâmetro seletivo coletivo, em que escolhemos como chamados nos pavimentos serão atendidos. O parâmetro desaceleração, em que devemos escolher não para uma velocidade e sim para duas velocidades. O parâmetro de retardo de parada, que define um tempo para ocorrer a parada após a chegada ao sensor. O freio partida, que é o tempo para liberar o freio após a partida. O freio parada, que é o tempo para entrar o freio após o desligamento do motor. O tempo de acionamento e desacionamento da contadora M, que fica em série com o motor do elevador. O tempo para aparecer o aviso de porta aberta nos IPDs se alguém ficar segurando a porta aberta. O parâmetro de gongo de porta aberta, lembrando que o gongo toca no IPD de cabine. O tempo de espera no pavimento para atender o próximo chamado. O tempo máximo para abertura de porta. O tempo máximo para fechamento de porta. O parâmetro que seleciona se vamos trabalhar com ou sem estacionamento. Nesse parâmetro, indicamos em qual pavimento irá ocorrer o estacionamento se optarmos por ele. Já nesse, ajustamos o tempo para ir ao andar de estacionamento. Temos, então, a escolha do pavimento que o elevador estacionará após o acionamento da chave bombeiro. O renivelamento, optar por sim se o elevador for hidráulico. O tipo de porta. Nesse parâmetro, escolhemos se a porta ficará aberta ou fechada após atender o último chamado. Nesse, configuramos se o motor da porta ficará ligado ou desligado após a abertura da porta. Já nesse, configuramos se o motor da porta desligará por tempo ou permanecerá ligado após o fechamento da porta. Temos, então, o tempo para o desligamento do motor da porta do parâmetro anterior. Nesse parâmetro, selecionaremos quais IPDs iremos utilizar. Esse parâmetro é o tempo máximo permitido que o elevador demore acima do tempo registrado no parâmetro tempo entre andares. Caso esse tempo seja estourado, a placa resetará. Nesse parâmetro, configuraremos o tempo entre andares. Temos então o manter tempo, o programe de novo e o sem controle. Aqui, informaremos o tipo de partida que iremos utilizar. Nesse, escolheremos se vamos controlar a iluminação da cabine pela saída 9, lembrando que deve ser conectado um acoplador a relé na saída 9, caso optar por sim. Aqui, ajustaremos o tempo para desligar a saída 9, caso optemos pelo sim no parâmetro anterior. Esse parâmetro e o próximo devemos ajustar em 0. Nesse parâmetro, ajustaremos o tempo em que a saída que comanda a saída estrela, ou seja, saída 5, ficará acionada caso optemos pelo tipo de partida estrela triângulo. Nesse parâmetro, ajustaremos o tempo para reconhecer a abertura do contato CT. Por fim, temos o teste de entradas para testar as entradas. Onde estiver 0, o LED deve estar apagado e onde estiver 1, o LED deve estar aceso. Por fim, para concluir a configuração dos parâmetros, devemos pressionar o botão Enter. Para isso, o LED TXRX deve estar piscando.